Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma obra muito interessante, que é A Metamorfose, de Franz Kafka. E esse é o tipo de livro, né, que eu pensei assim, bom, eu sempre ouvi falar, mas nunca tive a oportunidade de ler, nunca li, mas eu ouvi tanto, é um clássico que todo mundo comenta, é tão conhecido e eu preciso ler, né? Enfim, foi nessa vibe aí de livros que todo mundo precisa ler na vida que eu comprei, então, A Metamorfose, de Franz Kafka, nessa edição bonitinha, chique, da editora Pandora, que está de parabéns. Todas essas gravuras aqui, ó, são coladas, foram coladas, né? Vieram soltas, você tem que destacar e colar, fazer do jeito que você quiser, né? Dar o seu toque, aqui você mesmo monta a sua própria capa. E dentro nós temos várias gravuras também. Olha que interessante, várias gravuras ao decorrer da obra. Muito legal. E no final nós temos vários extras, contando um pouco da vida do autor, contando um pouco de como foi escrita a obra, né? Aqui nós temos o autor, o Franz Kafka, quando ele ainda era novinho, estudante. E mais uma fotinho dele aqui, como vocês podem observar. Este é o autor, Franz. E nós temos, né, vários extras, vários textos aqui interessantes. Por exemplo, publicação. Aqui nós temos um trecho, né, da obra, da publicação original aqui em alemão. E o texto aqui nessa parte dos extras, né, imitam a escrita de máquina antiga. Muito interessante, muito fofo, gente. É gostoso ler assim, nessa versão, nessa diagramação, que lembra muito mesmo a escrita de uma máquina de escrever antiga. Muito legal, muito bonitinho. Então, parabéns aí a essa edição da editora Pandora. E eu vou falar depois especificamente sobre o autor. Vou contar a história e dar as minhas impressões. Não vou me aprofundar em tentar entender, em decifrar. Enfim, eu não quero aqui entrar no assunto filosófico, nessas questões aí de interpretações, porque eu não sou estudiosa, nem filósofa, nem nada, né? Só vou aqui falar um pouquinho da obra, do que é a história e, né, cada um tira as suas interpretações. Bom, tudo começa quando o Gregor Samsa, ele acorda o livro já começa assim, diz que ele acorda numa certa manhã, transformado, metamorfoseado em um inseto nojento, né? E aí o que acontece? Eles falam que é uma barata e não sei o que, mas enfim, é um inseto nojento. Ele acorda transformado em um inseto repugnante. E aí nós vamos ter toda a situação. A família, quando descobre que ele, né, foi transformado, não é mais o Gregor que eles conheciam. E o Gregor, na verdade, ele era assim, o provedor da família toda, do pai, da mãe e da irmãzinha, né, a irmã mais nova, pré-adolescente. E ele era o grande provedor dessa família, ele trabalhava e todo o dinheiro era para o sustento da sua família. Ele era o provedor principal ali. O pai dele já não trabalhava mais, estava meio ali que aposentado, né, já era um senhorzinho ali de idade e, enfim, já não trabalhava. Ele era, então, esse provedor. Quando acontece isso, obviamente, ele, né, é abandonado pelo patrão, né, pela sociedade, digamos assim, ou seja, ele já não tem mais condições de trabalhar, de ser o provedor. O que acontece? A família, em um dado momento, já começa a achar que ele é um peso, ele é uma vergonha, as pessoas tentam escondê-lo a todo custo, a família, né, tenta escondê-lo a todo custo. O pai já tem que se virar de alguma maneira, ele consegue um empreguinho ali, porque o filho já está naquela situação que não pode mais ajudar, ele, afinal de contas, ele é um grande inseto repugnante. E a única que dá um pouco de atenção para ele ali é a irmãzinha, né? Ela entra no quarto, ela coloca ali, primeiro ela faz alguns testes, ela dá um leite, né, aquilo que ele mais gostava, que ela sabia que ele gostava, que ele apreciava, então aquilo já, para ele, aquilo já não tem mais paladar, não tem mais gosto. E aí ela começa a fazer experiências. Bom, eu vou dar uma coisinha aqui, outra ali. Ela começa a dar frutas podres e não sei o que. E aquilo, ele vai se alimentando daquilo e enfim. Então, eu não vou contar a história, mas enfim, é a vida
da família tendo que conviver com um inseto gigante, e esse inseto repugnante, né, em que se transformou o Gregor, lutando ali para sobreviver e tentando entender, meu Deus, o que aconteceu? O que vai ser de mim agora? Eu não sou mais eu não me encaixo aqui, eu não me encaixo em lugar nenhum. Acabaram com a minha vida, né? Eu não tenho mais vida, eu não tenho mais família, eu não me encaixo na minha família, a família tem vergonha de mim, tem nojo de mim, e não sei o que, não sei o que. Vai chegar um ponto em que o pai, né, do Gregor, por ver ele naquela situação, vai pensar, bom, seria melhor se ele estivesse morto. Em um determinado ponto ele vai tentar dar uma sapatada no Gregor ali, transformado, né, nesse inseto repugnante, e ele vai fugir e tudo mais, enfim. Mas veja, o pai, né, pensa, bom, ele está nessa situação, melhor seria realmente se ele estivesse morto. E ele vai tentar, enfim, dar uma sapatada, vai tentar matar, gente, o próprio Gregor. É complicado, é muito louco, é perturbador, mas é uma história que eu não vou contar, mas assim, é uma história muito interessante que você deve ler, deve ter esse contato. É estranho, é assim, desconfortável, é triste, muito triste em determinados pontos, com certeza, mas vale a pena você ler. Então é isso daí. É um rapaz que do nada teve a sua vida virada de ponta cabeça, não fala porquê, assim, o livro já começa assim, talvez porque não interesse, não conta o porquê, não conta, né, porque um inseto, mas por que um inseto? Como isso aconteceu? Não fala nada, simplesmente numa manhã ele acorda transformado em um inseto. Pronto, acabou. Um inseto nojento e repugnante. Não fala que é uma barata, mas é um inseto nojento e repugnante. Eu não conheço nenhum outro bicho mais nojento que barata, então enfim. Mas enfim, é isso. Então não temos ali muitas informações a esse respeito, mas também não interessa. E no primeiro momento, quando ele se vê transformado, ele vai tentar ali se adaptar a essa nova vida, a essa nova realidade, ele vai tentar. A família vai tentar também ali, a própria irmã dele, né, apesar de tudo, vai tentar ali se aproximar dele, aquela coisa toda, e ele vai pensar, isso vai passar, isso deve ser um pesadelo, ou então, sei lá, não sei o que aconteceu, mas da mesma forma que eu acordei transformado em um inseto, da mesma maneira, um dia, né, eu vou acordar e isso tudo vai ter ficado para trás, né? Ele tinha essa sensação, ele pensava, isso é passageiro, isso vai mudar, isso vai passar e logo eu vou voltar ao meu normal. Não sei o que aconteceu, mas logo eu vou voltar ao normal. Ele tinha essa sensação dentro dele, e no decorrer da obra, isso vai se perdendo, e quando vai caindo a ficha, né, aí o negócio vai ficando tenso e tudo mais. Mas é muito interessante, gente, leiam. Aí vamos lá, as interpretações, né? Bom, quando eu vi que o autor, o Franz Kafka, ele simplesmente nasceu em Praga, ou seja, ele é tcheco, porém a sua família, né, os Kafka, eles são judeus, né? Ou seja, o Franz, ele tem o sangue judeu, tinha, né, sangue judeu, origem judia. Morava tcheco, né, nasceu lá, porém ele falava alemão, ele estudou alemão numa universidade ali de Praga, mesmo ali, né, e esse livro inclusive foi escrito em alemão e tudo mais. Então veja, ele era, digamos assim, um estrangeiro, né, ele tinha esse sangue judeu, e falava alemão, e essa coisa toda. Então, eu acho que tem um pouquinho dele aqui, um pouquinho das experiências dele. Ou seja, de um povo estrangeiro que sofre todo tipo de preconceito, o mesmo preconceito, o mesmo nojo, a mesma repulsa, como se fosse realmente ali uns bichinhos nojentos, uns insetinhos nojentos e repugnantes, né? O mesmo nojo, esse mesmo desprezo, essa mesma repulsa que a sociedade tem por esses povos, por esses estrangeiros, sobretudo no caso que ele, né, pôde observar ali, os povos ali, povo judeu, né, enquanto estrangeiros ali, que só tem ali valor para a sociedade enquanto produzem, enquanto trabalham, mas se não trabalham não tem valor nenhum e são simplesmente
insetinhos, bichinhos nojentos e repugnantes que você passa e passa de longe, e enfim. Eu acho que é mais ou menos essa, talvez, a ideia que ele tenha, né, passado aí, de alguma forma. Mas não só isso, várias coisas, várias interpretações. Por exemplo, um outro questionamento aqui que pode ficar para mim, talvez seja o principal questionamento. Qual é o nosso valor, ou até onde vai o nosso valor enquanto seres humanos? Então, veja bem, coloca aqui esse nosso personagem, né, o Sansa, o Gregor Samsa, vamos supor, ele se transformou em um bicho repugnante. Mas vamos supor que fosse uma doença terminal, um câncer. Vamos supor que fosse uma doença, né? Então, vamos mudar. O que acontece aqui? Veja bem, ele era o provedor da família, e nem sei se eles eram gratos por isso, provavelmente não, né? Não demonstravam essa gratidão, esse amor, mas quando isso foi tirado deles, quando o Samsa, o Gregor Samsa, parou de trabalhar, porque ele já não podia mais, vamos dizer, ele ficou doente, impossibilitado de trabalhar, então, para a sociedade, para a empresa onde ele trabalhava, ele já não presta mais, não tem valor nenhum. Esquece, tá na rua e a gente acha outro para pôr no seu lugar e tal. Então não presta mais, não tem mais valor. Para a família, da mesma forma. Bom, ele era quem ajudava a gente. Agora a gente tem que se virar, correr atrás. O pai se virou rapidinho, achou um emprego e tudo mais. Agora a gente não tem mais ele. O valor que ele tinha, que ele era o nosso apoio, ele era o provedor da família, agora ele não é mais, então agora ele não tem mais valor nenhum, a gente, né? Ele não tem mais o valor que tinha, porque agora ele não pode nos ajudar e prover. Então, não só isso, mas em um momento, na trama, nós vamos ver ele se tornando um peso para a família, vergonha para a família, um problema para a família, tanto que a família vai pensar, talvez seria melhor se ele estivesse morto, né? Acabaria esse sofrimento dele, né? Vamos supor se fosse uma doença e tudo mais, porque, né, ele está sofrendo, mas peraí, quem está sofrendo? Ele ou a família? A família que quer acabar com o sofrimento, né, dele, por causa dele estar sofrendo, ou porque seria melhor para a família, né? Ou porque ele está sendo um peso para a família. Então, veja bem, então no momento em que ele mais precisava do amor, ele ajudou tanto, como eu disse, ele foi o provedor durante tanto tempo ali para toda a família, ajudou sempre em tudo. E no momento em que ele ficou doente, né, vamos supor, né, ou no momento em que ele mais precisava, que ele teve um problema e ele mais precisava da família, ele foi abandonado também pela família, também a família, né, olhou com esse mesmo desprezo, com esse mesmo nojinho, com essa mesma, sabe, agora ele não ajuda mais como ajudava, agora ele não tem mais valor, e, né, pra quê? Tá sendo um peso e tudo mais. Então, é isso que a família, é isso que eu pude perceber aqui dessa obra. Então, no momento em que ele mais precisava da família, ele foi abandonado, digamos assim, pela própria família. É onde ele mais precisava de amor, é onde ele mais precisava ali de ajuda, né? Ele que tanto ajudou e tudo mais, né, não teve. Ele que tanto serviu a sociedade, que tanto trabalhou também, não teve, né, essa mesma ajuda, digamos assim. Que ajuda? O que a família podia fazer por ele, né? Nada, mas pelo menos está ali, nada no sentido assim, né, ele foi transformado em um inseto. O que você pode fazer com relação a isso? O que você pode fazer quando você tem uma doença? Não posso fazer nada para aliviar, para tirar, né, para voltar no tempo e tirar isso dele, mas estar ali ao lado dele, nas suas necessidades, amando do mesmo jeito, mesmo que ele ainda não fosse o provedor, né? Ainda que ele fosse um inseto nojento, né? A família, é esse ponto que eu quero chegar, né? Até onde vai essa questão da humanidade? Só porque ele não produzia mais, só porque ele não dava mais o apoio que ele dava antes para a família, então agora ele foi abandonado, né? E, enfim, agora ele é um peso, né? E antes ele não era, mas agora ele é um peso. E o tanto que ele ajudou a família esse tempo todo? E o tanto que ele serviu a sociedade durante esse tempo todo? Então fica mais ou menos aí, na minha visão, acho que esse é o principal questionamento. E deve ter outros, e se você tiver sua interpretação, ótimo, né? Esse é um livro que fica aí realmente aberto. Então, é isso. É estranho, é um livro
diferente. Eu li porque eu penso assim, bom, acho que já tá na hora de eu ler esse aqui, é um clássico que todo mundo sempre fala e tudo mais, né? A história do homem que virou barato e não sei o que, isso já tá no nosso subconsciente, assim, né? Eu já conhecia, já tinha ouvido falar, mas não tinha lido a história toda. Então é realmente legal, é realmente interessante. Tem uns pontos aqui para você, porque cada um interpreta da sua forma. Então fica aí para vocês a dica, A Metamorfose de Franz Kafka. Eu sinto muito, né, não ter assim, feito uma exposição, né, assim, não é essa a minha intenção também, é só apresentar para vocês a história realmente. Então fica aí a dica, A Metamorfose de Franz Kafka. E até a próxima!